Boa noite, internautas. Boa noite a todos vocês que acompanham a programação da UP TV. Vocês sabem que toda a terça-feira, né, às 17h30, estamos no ar com o programa Sim Solution. E aqui começa mais um desses programas que vem fazendo um grande sucesso aqui na emissora UP TV e trazendo assim cada vez mais pessoas assistindo. O público realmente está gostando muito, está tendo muita repercussão esse programa e atraindo também grandes empresas, né? Hoje estamos trazendo aí nos 4 blocos do nosso programa convidados super especiais que eu já apresento para vocês agora. É o Denis Augusto Alves, ele que é o diretor da Dasmar de Madeiras. Temos também o Marcelo Alves, que ele é síndico profissional. Mais uma convidada, Rose Aguiar, que é a diretora da Bainsect, e também o Renan Soteri, que ele é da Soteri Corretora. Espero que eu tenha acertado todos os nomes aí certinho. Eles estarão aqui conosco, discutindo, debatendo, dando dicas, né? Muita informação para você. E queremos também agradecer os nossos grandes parceiros, né, que sempre contribuem com esse programa, que é a Gonçalves Imóveis, né, todo mundo já conhece, o Mauro Andrieta, também da M Arquitetura e Design, o Ivan Piccoli, da Piccoli Imóveis e Premier Design Imóveis, também mais duas empresas também que sempre contribuem com a gente, a Edilena Ferrari, da VL Marmoraria, a Andréia Migotto, Galpão Casa, também Fernando Bramante, da Fera Brasil Comunicação Visual, e o Gustavo Pitarelli e família também, que é da O Móvel Que Faltava. São grandes empresas super renomadas aqui na nossa região que fazem parte desse programa e a gente tem sempre que fazer os agradecimentos. E agora, vou dar uma boa noite ao meu querido parceiro, Mauro Andrieta. Boa noite, Mauro. Boa noite, Liliana. Boa noite aos síndicos, nossos amigos telespectadores, né, teleinternautas. E hoje mais um programa Sim Solution com pessoas legais, com várias informações novas, né? Isso vai ser dica, né? Muito legal. Então vamos lá, vamos começar então com o nosso primeiro convidado, que eu já dou o meu boa noite também, Denis Augusto Alves. Ele é da Dasmar de Madeiras, que traz um novo conceito do que há de mais moderno em madeiras. Ele que vem falando sobre o tema especial de hoje, que é novidades e tendências no mercado em pisos, janelas e esquadrias. Boa noite, Denis. Muito obrigada pela sua presença hoje. Eu quem agradeço a oportunidade, Liliana, ao TV pelo convite de estar aqui hoje nessa noite. Que seja um bate-papo muito bacana mesmo aí, Mauro. Pois é, gente. E vamos falar hoje sobre uma coisa muito legal, né? Eu gosto de trazer acabamentos para os condomínios, eu gosto de trazer as novidades. E o Sim Solution tem essa particularidade. E hoje nós estamos aqui com o Denis da Dasmar, nós vamos falar sobre o que tem de mais moderno em madeiras, esquadrias, pisos. E não pense que a Dasmar trabalha só com madeiras, não trabalha com pisos vinílicos. É uma história bem bacana, né, Denis? É isso aí. A Dasmar é uma empresa recém-criada que tem o foco na madeira. Então, nós trabalhamos com piso de madeira, esquadrias de madeira e com portas também, né? Com tudo quanto é tipo de porta. Só que a gente acabou expandindo aí para a esquadria de alumínio e também algo que é muito peculiar hoje, que está muito em alta no mercado, que é o piso vinílico e o piso laminado. E como nós sempre trazemos essas novidades, eu sempre gosto de dizer que eu não sou muito fã dos fakes, né? Eu gosto de madeira que é madeira de verdade. Sim, sim. Eu gosto de cerâmica, que faz o papel de cerâmica. Hoje, com o evento das digitais, né? Cerâmicas digitais, existe muito aquela coisa de imitar madeira e tal. Tem alguns lugares que eu até entendo, mas eu acho que tem uma aplicação correta para cada material. Assim como a gente não vai substituir a pedra, assim como nunca vai substituir a cerâmica, Perfeito. Também não substituiremos as madeiras. Até porque, gente, hoje em dia, vocês que têm aqueles pisos de madeira e, não, eu vou tirar porque é antigo, porque é velho. Não faça isso. Né? Exatamente. Eu acho que hoje valoriza o imóvel. Aqui tem aquele taco, né? Isso, se taco. Jogava fora, arrancava tudo, Exato. fazia aquela colada ainda com piche, né? Isso, piche e prego, né? Prego, né? Mas hoje tem uma recuperação e é muito legal, né? Você tem fica novo, você tem equipamentos e condições de reposição também para deixar esse assoalho como novo, né? Exatamente. Os artifícios que se usa em madeira. Exatamente. Entrando nessa questão aí, em relação ao piso de madeira, madeira é para quem de fato gosta de madeira, né? Então, é nobre, além de ser nobre, ela é aconchegante, tem o conforto térmico e tem o conforto acústico também, né? E hoje você pode revitalizar
um piso de madeira, esse da forma que você falou, e um piso antigo de 20, 30 anos, você consegue revitalizar. Hoje existe no mercado vários tipos de produto que você pode aplicar por cima, faz uma raspagem com uma lixa, e aí depois vem e se aplica. Hoje tem um produto sueco que ele acompanha o movimento da madeira. Antigamente tinha o chamado cascolac. Sim. Lembra? Tinha aquela afetação mal feita. Isso, exatamente. Que abria toda hora. Porque a madeira... Trincava, né? Craquelava, né? E a madeira, gente, é um produto orgânico, né? Exatamente. Então ela está viva ali. É natural. Ela é natural, ela se movimenta com o calor, com o frio. Sim. Então você tem todo o aspecto da calafetação. Os produtos novos são mais elásticos, Sim. né? Você tem os acabamentos que são bacanérrimos, que é a ebonização, que é muito interessante. Perfeito. Você pode mudar a cor do seu assoalho, dar outra textura para ele. Exatamente. Então existe uma infinidade de tratamentos que você pode fazer para que isso aconteça. Isso, exatamente. Hoje, como eu ia dizendo, hoje você aplica uma resina que ela é elástica, como você disse, que ela acompanha o movimento da madeira. Então ela não fica com aquele trincado, ela não fica craquelado, que é uma linguagem que o pessoal mais utiliza por aí, e isso dá uma garantia para o próprio piso de no mínimo aí mais 10, 15 anos no mínimo para uma área de alto tráfego. E você falou de alto tráfego, é importante dizer, hoje tem produtos que riscam menos. Sim, né? sem tem uma dúvida. Resistência à abrasão muito maior, porque era o terror das donas de casa, né? Exatamente. Que piso todo riscado, com criança em casa. E hoje não, hoje você tem até lugares com alto tráfego de áreas comuns, de condomínios, que se usa madeira sem problema algum. Né? Sem problema nenhum, pode ser utilizado. Desde que seja aplicado um produto desse com essa qualidade, a garantia do piso é extensa. E assim, o produto correto para a situação correta, né, gente? Uma outra dúvida, sabe, que a gente bate bastante aqui, Tá. Há uma confusão, né? Não, mas não é ecologicamente correto. Essa é a linha que os laminados, as cerâmicas usam para acabar com o mercado de madeira. Mas, gente, tem a madeira certificada, né? Não é assim que funciona. As empresas que realmente são conscientes, ecologicamente corretas, que trabalham com sustentabilidade, primeiro, você recupera pisos, ou seja, você não joga fora a madeira. Exatamente. Né? E isso é muito interessante e é ecologicamente correto. E a segunda coisa é você trabalhar com madeira certificada. Né? Nós temos duas linhas que podemos seguir, né, em relação à madeira maciça mesmo. A primeira delas é em relação à madeira ecológica, que tem piso hoje de madeira ecológica. Tem uma madeira que é uma madeira do sul, que é uma madeira de reflorestamento, chamada teca, que eu acredito que você conheça, Maurício. Que é teca, você pode fazer um piso de teca. E tem a madeira nobre, que é a madeira do norte, né? Que nós falamos que é madeira nobre, só que essa madeira, porém, ela precisa ser extraída de uma área de manejo, onde tem manejo florestal. E aí que entra a madeira certificada, que ela é legalizada, sem problema nenhum. Sim, legalizada. Existe as empresas, vou explicar um pouco como é que funciona. As empresas elas têm que replantar, ou seja, elas têm áreas enormes, né, de plantio. Essa madeira é colhida, é certificada, ela é utilizada uma série de coisas para folhear mobiliário, para móveis maciços, para pisos maciços. Para esquadria também. Esquadrias. Para porta. Exatamente. E que, lógico, a tecnologia tem uma série de coisas aí que são sintéticas, que também são legais. Né? Mas para quem gosta de madeira, entender que não é toda madeira, não é porque é madeira que você está sendo ecologicamente incorreto. Né? Então, você pode estar dentro de uma linha sustentável da madeira. Exatamente. E nós, da Dasmad, nós trabalhamos dessa forma. Nós trabalhamos com madeira, somente com madeira de florestamento, para os pisos, taco, assoalho e o próprio deck, ou com madeira certificada, madeira de área de manejo. Né? Se tratando do deck, 90% dos casos é madeira de área de manejo. É a madeira mais dura, madeira mais cerne. Né? Então, aí falamos de madeira maciça, falamos de vários tipos de aço de piso, mas aí a tecnologia nos traz aí os vinílicos, né? Hoje é a tendência do mercado, conta um pouquinho, né, Denis, como é que funciona essa história dos vinílicos. Aliás, aqui no estúdio nós estamos tudo vinílico, né? Legal, que tem uma conservação mais fácil. Sim. A vantagem hoje do piso vinílico, o piso vinílico é um piso de PVC com minerais,
e é um piso que ele imita sim a madeira, né? Porém, a resistência à abrasão muito grande. É um piso que geralmente o mercado tem aí nos dado mais de 10 anos de garantia para áreas de alto tráfego. E é um piso que, além dele ter o conforto térmico, de ter o conforto acústico, porque ele não faz aquele famoso toque-toque, que é o que o piso laminado faz, né? Que, aliás, gente, é aquele velho problema do toque-toque do condomínio, né? Porque fica aquele salto, né? Toque-toque. Aliás, isso para madeira, nós temos soluções para isso, não pensa não. A gente coloca aquela espuma por baixo da madeira hoje, para você evitar esse toque-toque, que é insuportável com as lajes que estão cada dia mais finas, né? Então você praticamente conversa com o seu vizinho, né? Então eu tenho que ter algumas soluções dessa forma. Agora, o vinílico, ele resolve bem, né? Tudo isso. Resolve, o vinílico resolve bem. E além de ter uma infinidade, uma variedade muito grande de cores e que imitam de fato a madeira. As padronagens diferentes. Exatamente, ele chega muito próximo, né? Se você verificar uma área com vinílico em régua, ele parece de fato um assoalho de madeira maciça. E é um piso que ele é fino, ele tem aproximadamente de 4 a 5 milímetros de espessura, só que é uma vantagem em relação à madeira, que é um piso que que ele é lavável, você pode lavar. Lavável e a reposição dele, né? Você sabe, todo produto orgânico, assim como madeira, assim como pedra, a padronagem ela é da natureza, né? Então, você substitui uma régua de um piso de madeira maciça, nem sempre é a coisa mais fácil do mundo, né? Nem sempre é viável também, né, Mauro? Nem sempre é viável. Existem algumas situações que você tem que acabar, dependendo do ambiente, você tem que retirar o piso todo e instalar um novo piso, porque você não consegue. Principalmente aqueles pisos antigos que tinham as madeiras nobres e tal. O que eu tenho feito bastante por exemplo, em vez de tirar todo o piso, tentar usar a criatividade e, por exemplo, fazer uma tabeira. Uma paginação diferente. Exatamente. Eu faço a repaginação do piso para aproveitar toda aquela madeira ou todo o taco e depois coloco uma pedra em volta. Quer dizer, a gente tem algumas soluções para não se perder. Legal. Porque isso é jogar fora um piso de madeira. Não, sim. Antigamente é aquele jacarandá. Sim, madeira nobre. Madeira 100% nobre. Peroba rosa, o jacarandá, maçaranduba. E hoje eu me deparo, às vezes, com alguns clientes falando, eu tenho um piso de madeira lá e eu quero retirar e aí colocar o tal do porcelanato, né? Não. Aí que me dá nervoso, né? Porque é uma injustiça com a madeira fazer uma coisa dessa. É isso que eu disse no início aqui. Para quem gosta de fato de madeira, para quem conhece de fato os benefícios que um piso de madeira pode trazer para o ambiente, pode trazer para o imóvel, jamais ele vai querer retirar a madeira e querer colocar um outro tipo de piso. Sabe que às vezes eu percebo que é um pouco de falta de informação. Exatamente. Quando eu dou a informação para o meu cliente que aquilo pode ser recuperado de uma maneira muito moderna, aí a coisa já começa a mudar um pouco de figura. E é isso que acaba acontecendo conosco lá na Dasmad. O cliente às vezes nos procura querendo colocar um outro tipo de piso e a gente acaba prestando um serviço para ele dessa revitalização do piso, para ele manter o piso que ele tinha lá. Agora, a padronagem dos sintéticos realmente é impressionante. Com o evento do digital, né? Sim. Você olha para aquilo, às vezes você passa a mão, você custa acreditar que não é madeira, né? Você tem textura. Chega, né? muito próximo, né? A textura. Porque ele tem a textura da madeira, né? Você passa a mão, você sente. Quem conhece, você tem a textura. Eu acho que só o calor que não, mas eu acho que fora isso, um leigo, passa batido, né? Passa batido. Hoje, nós temos piso, a própria Dasmad trabalha com uma linha de piso vinílico, propriamente, que nós temos uma linha rústica e uma linha mais lisa. Né? Então, o rústico ele chega mais perto, de fato, da madeira, com as ranhuras, com os veios da madeira. Eu vejo aquelas madeiras como é que fala? Madeira de demolição, madeira, né? Você tem o piso de madeira de demolição e é vinílico, né? Muito interessante de ver. É bonito, mas assim, eu gosto de mostrar que é vinílico. Quando eu coloco uma coisa vinílica, eu procuro que as pessoas saibam que é vinílico mesmo, porque não tem problema nenhum você usar um vinílico, não é pecado. Tem tanta qualidade. Muita aplicação, exatamente, né, para isso, né? Então eu não gosto quando eu falei que eu não gostava de misturar, você colocar para fingir que tem um piso de madeira. Perfeito. Não é legal, né? Mas o vinílico tem uma aplicação enorme no mercado. Tem muita saída, né? Tem muita saída. Hoje é o carro-chefe da Dasmad, hoje é o piso vinílico. É o piso que a gente mais comercializa lá, justamente por conta dos benefícios que ele traz.
Então, para quem às vezes manutenção, manutenção de fácil manutenção pelo fato dele ser um piso lavável, né? O lavável, que a gente diz, não é que você pode pegar e lavar com uma mangueira ou jogar uma água e deixar. Desde que você até pode fazer isso, desde que você remova de uma forma muito rápida a água. E ele sofre menos agressão dos químicos, né? De detergentes, etc. Porque a madeira ela é muito suscetível a manchas até de água, né? Isso, se você exatamente. ela é complicado, né? E o vinílico hoje é um piso que ele chegou de fato para ficar e está se renovando cada dia mais, Mauro, em relação à qualidade do próprio piso. A gente tem uma variedade muito grande no mercado e o preço se torna competitivo, o que facilita isso para quem tem interesse em colocá-lo. Bom, gente, nós começamos aqui com o Denis, da Dasmad, que vai vir aqui muitas outras vezes. Nós vamos falar muito sobre madeiras, nós vamos falar muito de esquadrias, que não deu tempo de falar sobre esquadrias, né? Portas, gente, condomínio, vão ter que trocar todas as portas, uma delícia, né? 552 mil portas, né? Isso aqui hoje, na verdade, foi só apenas uma introdução, exatamente, né, Mauro? Porque realmente é um assunto que vai longe. Muita gente tem dúvidas mesmo, ele tem muito conteúdo, né? Então, assim, com certeza nós vamos ter que abranger esses assuntos em outros momentos e você já está convidado, com certeza. E a partir do dia 6, né, que hoje vocês falam conosco sobre o participe@uptv.com.br. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta a respeito de madeiras, portas, esquadrias ou qualquer outro assunto do seu condomínio, nós estamos aqui para isso. Para tirar suas dúvidas e trazer pautas interessantes para resolver os problemas, dicas e soluções. E a partir do dia 6, nosso blog, né, Liliana? Vai lançar toda a plataforma do Syndic Solution para que a gente fique mais perto de você, cada vez mais. Bom, agradecemos mais uma vez ao Denis Augusto Alves. Ele fica agora com as considerações finais, por favor, Denis. Mais uma vez, eu reitero aqui meu agradecimento ao Mauro, a você, Liliana. E dizer que quero sim voltar aqui nas demais oportunidades para a gente continuar abordando sobre esses assuntos aí. E parabéns pelo programa, pelo sucesso do Syndic Solution, que de fato veio para revolucionar o mercado. Muito obrigada, viu? Então, Dasmad aqui, né, presente no nosso programa, nesse nosso primeiro quadro, mas ainda tem muita informação aí que está vindo. Fiquem aí, aguardem que já a gente volta. Até mais. Agradecemos então aos nossos parceiros, a IM Arquitetura, né, e Piccolo Imóveis e Premier Design, e também ao nosso parceiro Nagano, Roberto Nagano, ele que faz aí toda a produção de todos os vídeos, né, e comerciais da emissora UpTV. Nosso abraço aí, viu, Roberto? Um beijão para você. E então passamos agora para o nosso segundo bloco, né, de debates, onde nós trouxemos aqui, especialmente essa noite, Marcelo Alves, ele que é síndico profissional. E o tema que nós escolhemos para conversar com ele essa noite é o papel dos síndicos profissionais, que vem crescendo a cada dia mais aí. Então, uma boa noite, Marcelo. Muito obrigada por ter vindo já. Segunda vez aqui na emissora UpTV já, né, Marcelo? Boa noite. Boa noite, Liliana. Boa noite, Mauro. Obrigado pelo convite, né? E é um grande prazer estar aqui com vocês.
Bom, gente, o Marcelo está aqui por vários motivos, né? Fora ter um currículo excepcional para estar conosco. Ali, antes de mais nada, lembrando, né, que o Nagano também faz todas as nossas externas, a nossa equipe toda comandada por ele. Sim, é. E ele traz sempre imagens bem interessantes e logo temos novidades com ele no Syndic Solution. E o Marcelo está aqui para falar sobre um assunto, aliás, hoje vocês vão reparar que apesar de ser o quadro de debates, nós não vamos ter outros síndicos, porque ele já é um síndico profissional, dentre outras coisas. As perguntas vão ser feitas para ele hoje. Então, se você quiser, por favor, não participe@uptv.com.br. Qualquer dúvida, nós temos o Marcelo que vai resolver essas dúvidas para você. Mas hoje nós vamos falar justamente da profissão dele, né? Que se tornou uma profissão de risco, né, Marcelo? O síndico profissional, aquele cara que nem sempre é tão compreendido, né? Mas que resolve todos os problemas e hoje resolve de uma maneira... Tem que estar preparado, né, Marcelo? Totalmente preparado, viu, Mauro? Porque assim, deixou-se de ser aquela situação amadora onde as pessoas conheciam pouco, né? E hoje a pessoa tem que conhecer bastante, um pouco de direito, economia, administração, parte elétrica, enfim, tem que conhecer vários segmentos, senão ele está bem complicado. Porque depois das últimas modificações da lei, aquela figura daquele síndico, que é aquele senhor que aposentado, que estava lá no prédio, ele queria colaborar e não paga o condomínio. Então, aquela figura foi saindo, porque hoje a responsabilidade jurídica que um síndico tem, não só administrativa, né? Ele responde com o seu patrimônio, né? Nós já tivemos aqui falando sobre isso no momento jurídico, quer dizer, hoje é muito importante que o síndico esteja preparado não só para os conflitos e para os problemas, mas administrativamente falando. E ele tem que entender de leis, ele tem que dar soluções, porque hoje, se ele errar, é como presidente de empresa, né, Marcelo? Exatamente. Se ele errar agora, né, com o advento do novo CPC, que foi agora em março, né, ele responde com o seu patrimônio. Vou te dar um exemplo bem prático. Vamos imaginar que o síndico não esteja preparado ou não tenha avaliado aqueles documentos. Um deles é do Corpo de Bombeiros, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Só uma notificação, né, e uma possível, né, assim, uma aplicação de multa chega a quase R$212 mil. Então, se ele não conhece uma situação isso, pesada, né? É bem pesada, até porque assim, se tiver irregular alguma situação, ele vai responder por isso também, né? Pois é, antigamente o que se fazia, eu sinto muito, né? O síndico da hora de bater o ombrinho, né? Sinto muito, o pior que acontecia ele deixar de ser síndico, né? Hoje não é bem assim, né? Hoje ele é acionado pelo condomínio, pela administradora, pelo condomínio, eu não sei bem como é que isso acontece, e responde pelos erros que comete. Sim, claro. Uma outra coisa que é bastante preocupante, né? Vamos falar assim sobre situações em elevadores, né? A gente imagina que é algo tão tranquilo, aí o menor está andando no elevador e não tem nenhuma placa indicativa. Tem uma lei, né, inclusive municipal, que dá uma idade mínima. Então aquele síndico que ele é relapso, né, ele não acompanha isso, ele deixa lá o menor, né, sem avisar pelo menos, né, um parente que pode estar acontecendo aquilo. Claro que, oficialmente, ele não é responsável pelo menor, mas pelo menos aquela informação tem que estar expressa em algum local, né? Então, esse é um pequeno exemplo, né? O uso de piscina, que muitas vezes a criança está sozinha na piscina, não tem ninguém acompanhando, não tem nenhuma placa indicativa. Você até bem comentou sobre isso daí. Então, assim, são situações que, realmente, o síndico, se não estiver preparado, ele corre muitos riscos. E tem toda uma vantagem de ser um síndico profissional, mas tem algumas, não digo desvantagens, mas eu já fui síndico, infelizmente. E o pior, né, fui síndico de um prédio que eu construí. Você tem uma ideia de como é que foi uma tortura, né? Mas o fato de... Como é que o síndico profissional ele tem que acompanhar e ele não mora no prédio, né? Então, a gestão dele tem que ter uma atenção redobrada, porque ele não vive o problema em loco, né? Como é que ele administra à distância isso com eficiência? Bom, primeiro ele tem que ter grande parceria, ele tem bons parceiros, os profissionais que trabalham com ele, os colaboradores. O zelador é um deles. Se ele não tiver um bom zelador, com certeza o trabalho dele não vai ter sucesso. Então ele vai ter a equipe de conselheiros, vai ter a equipe de moradores também, inclusive, que participam.
Dependendo dos prédios, tem prédios que chegam a ter 150 funcionários. Imagina você coordenar uma equipe tão grande quanto essa e você não tiver boas pessoas te acompanhando. Isso é muito importante. Quer dizer que ele tem que ter a preparação até para escolher a equipe, né? Porque ele tem que ter hoje em dia não dá para ser aquele zeladorzinho que é um amigo. Quer dizer, você tem todo um cuidado hoje em toda a equipe para que isso dê certo. Porque você está à distância, né? Então, se você não tiver essa equipe, essa atenção redobrada, você fica muito superficial em relação aos problemas todos e aos conflitos que eles acabam causando. Sim, como numa grande empresa, o síndico ele tem que ser um líder e não um chefe, né, que tem uma grande diferença. O chefe é aquele que amedronta e assusta as pessoas e ele não vai ter ninguém auxiliando. E já o líder é aquela pessoa que, naturalmente, ele vai conseguir que os colaboradores o ajudem, e bastante. Então, assim, e agora uma coisa muito importante. Para ser síndico, primeiro tem que se gostar muito de pessoas, o trato com pessoas é constante e a gente chama uma palavrinha mágica que se chama resiliência. O síndico que não tem resiliência, ele está fadado a não prosperar nessa profissão. Aprender com os erros, né? E se transformar, se reciclar o tempo todo, né? Isso é muito importante. Né, Liliana, tem uma pergunta para te fazer. Então, na verdade, assim, a gente sabe que o síndico ele tem que ter esse papel, né? Tem que ter esse perfil, na verdade, de liderança, né? Para poder comandar realmente uma equipe. Mas muitas pessoas, assim, por exemplo, que até têm esse perfil, não sabem como se tornar um síndico, né? Então, muitas pessoas, às vezes, elas querem saber, querem buscar informação, e eu queria que você desse assim, uma dica para quem quer se tornar um síndico profissional, que tipo de formação que tem que ter, né, para poder se tornar, se essa profissão hoje ela é regulamentada ou não, né, se ela dentro dos padrões ela já está sendo regulamentada, e qual a visão que as administradoras dos condomínios estão tendo em relação a essa nova figura que está surgindo cada vez mais forte agora? Excelente pergunta. O síndico, na verdade, ele pode fazer cursos para se qualificar, né? Tem algumas certificadoras, né? Não é necessariamente ser formado, mas é interessante que ele tenha um conhecimento bem holístico, né? Que ele conheça um pouco de leis, conheça economia, administração, parte elétrica, é extremamente importante. Caso não venha a conhecer, ele busque profissionais que possam estar assessorando. No meu caso, eu sou, assim, inclusive, consultor de condomínios. Aqueles condomínios onde o síndico, o condomínio prefere ter síndico morador, eu auxilio nas reduções de economia de água, gás, luz, entre outros. E as administradoras têm tido uma boa visão, porque o síndico morador, por não conhecer muitas vezes, ele acaba assim sobrecarregando a administradora de atividades que o próprio síndico profissional já conhece. Então, muitas vezes se pensa da seguinte forma: eu tendo o síndico morador, o meu custo mensal seria a isenção do condomínio. E já o síndico profissional, hipoteticamente, seria um custo um pouquinho maior. Mas, em contrapartida, aquele síndico morador não sabe como reduzir custos ou reduzir despesas. E o profissional já sabe. E, com toda certeza, na maioria das vezes, a redução que é feita, ela subsidia os pagamentos do profissional e ainda sobra para outros benefícios internos. Então, isso daí comprovadamente acontece. Então, a visão das administradoras é muito importante hoje, inclusive das construtoras também. A figura do síndico profissional tem ajudado bastante. E tem um dado importante, está previsto que assim, entre 2020, o mundo de condomínios no Brasil chegará a 50%. Então, se cresce em média 100 mil apartamentos por ano, cada 10 anos, 1 milhão de novos apartamentos. Então, assim, são 1 milhão de novos moradores em condomínio. Então, é uma vida muito grande de pessoas em condomínio. E aquela questão que ainda falta complementar, a relação da categoria, né? Se ela está hoje, ela é vista regulamentada ou não dentro das profissões. Como é que está sendo vista essa parte? Ainda não, mas estão batalhando para isso, mas ainda não está regulamentada. Mas já está sendo feito algum movimento para isso? Sim, muitos síndicos, inclusive muitas empresas voltadas a esse segmento, sim. Eu até, inclusive, vou começar a participar porque tenho um grande interesse. Porque, assim, é algo que faço com muito prazer, gosto bastante. Então, assim, a gente tem bastante interesse realmente em regulamentar. Tem se discutido muito isso ainda em reuniões, em conselhos, em cursos, palestras? Tem se discutido isso? Sim, bastante. A pena é que muitas vezes o profissional ele entra, faz o trabalho e depois o condomínio acredita que o profissional já atendeu, né? Vamos descartar o profissional porque já atendeu o objetivo. Então a ideia seria normatizar para que isso não aconteça mais, seja tratado como qualquer profissional, né? Okay. Na verdade, é importante ter um entendimento, é uma profissão nova, né? Relativamente nova,
depende de toda uma normatização, né? E que está acontecendo, que existem órgãos e esforços nesse sentido, né? Não só de profissionais, como de órgãos que tratam desse assunto. Há também o entendimento das administradoras que você, tendo um síndico profissional, você otimiza o tempo da própria, que você acabou de falar, da própria administradora, que acaba se envolvendo menos com o condomínio. E certamente, gente, se você colocar o custo-benefício de um síndico profissional, botar no papel, faça uma conta rápida. O bom síndico profissional, né? O competente síndico profissional, que vai trazer uma redução de custos para a sua administração, que ele se paga, né? Ele se paga e ainda sobra dinheiro para você fazer outras coisas dentro do seu condomínio, e isso é muito interessante, fora que ele tem uma visão, ele está ali atualizado muito mais, ele está mais envolvido com legislação, ou seja, ele tem uma gama de conhecimentos e também de soluções para qualquer tipo de problema, né? Não só estruturais, não só administrativos, não só com relação à parte financeira e tal, mas com relação à segurança, com relação aos conflitos internos. Você tem como acessar mediadores, você que tem uma solução mais eficiente, vamos dizer assim, né? E eficiência é economia, né? Não, inclusive, você falou sobre a parte da mediação. Imagina o síndico morador, ele acabou de atender uma situação onde teve um desentendimento entre moradores, ele vai entrar no elevador com aqueles moradores. Ele já fica numa situação delicada. Ao passo que o síndico profissional é o atendimento de uma empresa. Ele atendeu, resolveu a situação e deu a punição ou absolveu alguém e vida normal. Então já começa com essa situação, né? Um outro dado importante, se você até comentou, seria a parte de estruturação, mas vamos falar da parte de obras. Muitas vezes o síndico morador ele não tem noção da legislação, no caso da normativa de uma BNT, que trata sobre obras. Então o vizinho dele resolve suprimir uma parede. Em 2012, todo mundo lembra o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Que um prédio simplesmente sucumbiu. Sim, inclusive aqui no ABC, tem um prédio famoso, aqui que a gente não vai falar o nome, que ficou oco, né? Caiu simplesmente, desceram todas as lajes com a caixa d'água, porque um cidadão resolveu tirar as paredes. É fácil tirar a parede, mas não contratou um arquiteto, não tem um profissional, não teve uma administração que contratasse um arquiteto para ver se é possível ou não fazer um exame da estrutura, enfim. Quer dizer, e a seguradora não pagou, nós já falamos sobre isso aqui com a Soteri. A seguradora não pagou porque não considerou que foi, na verdade, uma negligência. Negligência, isso mesmo. Nesse caso, faltou assim, o conhecimento do profissional. Qualquer barulho estranho, sobe até o apartamento, pede para o zelador fazer uma verificação e pede a documentação. Não tem documentação? É na hora, sabe? Defesa civil na hora. Isso aconteceu recente num prédio que eu atendo, né? E o profissional começou a fazer barulho, a gente achou estranho e já estava suprimindo uma parede. Porque os blocos são estruturais, super fácil de tirar, né? Então, se não fosse uma ação imediata, com certeza ele estava fazendo isso no segundo andar. Você tem mais 20 andares. A parte de baixo praticamente é o que segura todo o prédio. Com certeza, quem sabe não poderia ser algo que ia ser veiculado na imprensa. Mas uma tragédia. Isso, então você vê a atuação de um profissional, já o morador ele ia ficar com aquela preocupação, eu vou incomodar o meu amigo, meu vizinho, muitas vezes é amigo e vizinho, e o profissional não vai ter esse problema. Se está acontecendo algo errado, já vai notificar e providências têm que ser imediatas. Aliás, a gente sempre fala que os condôminos, né? O síndico, né? Quando o programa, nós promovemos muita transparência da gestão do síndico com o condômino, porque é muito importante, né? Até para o condômino poder avaliar o trabalho do síndico, mas também para o síndico trazer o condômino para dentro do problema. E o condômino ter no síndico realmente uma fonte de informações. Por quê? Eu vou fazer uma reforma no meu apartamento, às vezes eu não tenho um profissional, um arquiteto, às vezes eu não preciso, um conserto e tal. Mas se você tem um síndico preparado, ele pode te ajudar até indicando um profissional competente para isso, que realmente tenha toda a condição de se responsabilizar por aquele serviço, dar a solução correta, né, sem correr nenhum tipo de outros riscos maiores, não concorda?
Sim, concordo. É exatamente isso. Inclusive, já virou cartilha, já são 4 requisitos mínimos, né, que o síndico precisa pedir para o morador, né, e se ele não apresentar aqueles requisitos, não tem jeito. Não adianta só trazer a RT, não trouxe o memorial descritivo, faltou a planta não tem orientação, e muitas vezes o morador ele reclama, ele fala, mas por que eu tenho que apresentar isso se eu estou comentando que só vou fazer aquela pequena alteração? Aí eu faço o seguinte comentário, eu digo assim, se amanhã o seu profissional resolver suprimir uma parede e você entregou determinados documentos, eu assumo a responsabilidade com você. Então vamos dividir a responsabilidade. Você está fazendo a atividade, traga os documentos, a obra vai ser liberada sem problema nenhum. Essa resistência ela acontece ainda um pouco porque, infelizmente, né, algumas pessoas acreditam que o Brasil é um país do jeitinho, na verdade não é. O Brasil é um país sério, de coisas corretas e profissionais corretos. Então, assim, quem trabalha correto muitas vezes acaba sofrendo, né? Mas eu prefiro pecar por excesso, muitas vezes, que o risco é bem menor, né? Do que simplesmente, como falei, virar páginas aí no noticiário, porque é muito comum. Até lembro de um caso em 2009, foi quando eu me interessei por fazer o curso de Direito. Em Santo André, só não me lembro qual foi a região, e uma fábrica de blocos clandestina, ela acabou explodindo, acabou com todo o bairro, né? E o delegado, por volta das 7 horas da manhã, ele dando uma nota na imprensa, ele fez o seguinte comentário. O poder público não fez nada, não atuou naquele caso, porque a população não se pronunciou, né? E na época eu era síndico de um condomínio lá próximo onde eu resido, né? E o muro estava avançando. Rapaz, quando eu vi o que o delegado comentou, eu falei, se eu ficar omisso, olha eu virando notícia, né? O que eu fiz? Eu preenchi um procedimento e levei para o Ministério Público. Em 60 dias, o Ministério Público autuou a empresa e a obrigou a refazer o muro, que iria trazer uma torre. É algo que ela disse que pode entrar na justiça e deixa rolar. Então, assim, depende realmente, assim, o profissional já tem que estar preparado para essas situações que ele imaginar, eu vou acionar, eu vou esperar, então tem que ser efetivo. Muitas vezes as coisas acontecem, de imediato tem que ser tomada a providência. E o Marcelo vai estar aqui tantas outras vezes, com tantos outros assuntos, porque é muito importante. Nós ensinamos aqui, sabe, até o síndico profissional ele tem condições de fazer orçamentos melhores, ele está mais preparado e consegue trazer benefícios para o condomínio que não dá mais para a gente ignorar. E nós estamos, gente, em 2016, tudo é um ano de mudanças, né? Mudanças de conceito, mudanças políticas importantes. Nós estamos sofrendo aí o resultado da omissão, né? E isso serve também para o condomínio, que hoje temos condomínios, são pequenas cidades, né? O síndico é praticamente um prefeito, porque tem milhares de pessoas vivendo, várias torres e tal, e esse conceito é muito importante. Agradeço aqui, Marcelo, você está conosco, e espero que você volte outras vezes para nos esclarecer outros problemas aí. Isso mesmo, é Marcelo Alves, nesse nosso segundo bloco, né, de debates, conhecendo um pouquinho mais esse trabalho, dessa profissão que vem crescendo a cada dia. E ficamos aí com as suas considerações finais, Marcelo, agradecendo mais uma vez a sua presença e deixando um recado aí para os síndicos, né, para as pessoas que querem se tornar síndicos ou quem já é síndico profissional, né, deixar o seu recado aí, você como síndico hoje, como um grande profissional no segmento. Bom, amigo, se você pensa em ser síndico, assim, já te dou os parabéns, já é um grande herói, tá? Mas vou te dar uma dica super importante, vamos falar assim, super rápido. Você pensa em fazer algumas contratações. Talvez você não conheça por algum motivo a empresa. Se você não for advogado, você consulta seus amigos, faz os levantamentos e faz aquela pesquisa rápida nas juntas, junta comercial, faz o levantamento de fundo de garantia, INSS e tudo mais. Se a empresa estiver com tudo isso correto, tiver aporte, tiver valores que suportam o trabalho, com certeza você pode fazer uma indicação. Caso contrário, é sempre bom estar sendo sempre acompanhado. Mas garanto para vocês, é uma profissão muito maravilhosa, eu faço isso há mais de 20 anos, faço com muito prazer. E assim, tem que gostar de pessoas. Se não gostar de pessoas, não adianta tentar a profissão. Mas garanto para vocês que é muito prazeroso trabalhar com pessoas e trabalhar com condomínios é maravilhoso. A gente já virou nosso garoto propaganda aqui, né? Você viu? Já dá para fazer comercial aqui, né? Tirar da cabeça do síndico os milagres, né? Os milagres não existem, né? Milagres. É bom trabalho. Isso, né? É bom trabalho e milagre só Deus, né? Mas assim, é isso mesmo. Mas a dica é essa mesmo. Goste de pessoas e assim, com o maior prazer falo para vocês, trabalhar com condomínio é maravilhoso. Isso daí, o recado está super dado aqui pelo Marcelo Alves, né, Mauro? E tá tudo certo. E a gente já volta já com mais um quadro. O quadro aí que é um tema
que vocês vão gostar bastante, que a gente nunca abordou aqui ainda nesses últimos programas. A Rose da Bainsect vai estar aqui falando sobre um assunto, falando sobre pombos, que é uma coisa aí que a gente realmente muito curioso. É uma praguinha fofinha, mas é uma praga, né? Então a gente já vai para os nossos comerciais, já a gente volta, enquanto ela se organiza aqui, já vem aqui pra gente, já a gente volta. Até mais. Estamos de volta, então, agora com o quadro que fala sobre dicas. Ai, não tem gente melhor para falar de dicas do que a Rose da Bainsect, gente. Ela é nossa grande amiga, grande parceira. Eu adoro quando ela vem, porque ela sempre traz assuntos assim, falando de assuntos diferentes, né? E sempre de forma muito profissional. Então, aqui mais uma vez, muito boa noite, Rose. Fico super feliz com mais uma vez, né, você aqui com a gente. Tá sempre trazendo assim assuntos realmente que todo mundo quer, depois fica comentando, fica perguntando, né? E você, né, que é uma bióloga e grande profissional, atua no mercado já com a Bainsect há tantos anos, né? E a gente sabe que é uma empresa que é confiável. Então, olha só o tema que ela escolheu para essa noite, gente. A superpopulação de pombos nas grandes cidades. É isso daí mesmo, né? Boa noite. Isso mesmo. Boa noite, Liliana. Um prazer estar aqui. Boa noite a todos. E esse é o assunto do momento, principalmente agora, que nós estamos aí com a primavera que chegou, né? Época de calor, pouca chuva, e aumenta ainda mais os riscos que esse tipo de ave traz para nós. É isso aí. É com você, Mauro, você que comanda a entrevista. Vamos lá. Apesar que eu discordo, porque a primavera chegou, eu tô morrendo de frio, tô trincando de frio, é horrível, né? E tá chovendo. Eu de primavera ainda não tem nada, né? Não, eu gosto de calor, eu gosto de praia, né? E aí a gente vê aí essa praguinha, né? Gente, sabe, a gente traz aqui várias empresas aqui, porque são profissionais de ponta. Nós trazemos para vocês sempre terem o melhor conteúdo, né? Independente se estão conosco, se são nossos parceiros ou não. Por acaso, né? A Rose da Bainsect é nossa parceira, porque sabe o que faz. E essa praguinha fofinha, né, que tu não gosta de dar milhinho na praia, né? Na verdade, é um grande vetor de doenças, né? Isso mesmo. Primeiro, assim, será que as pessoas perguntam, né? Será que o pombo é uma praga? É um animal? O que é? Um animal doméstico, né? O que é praga, primeiro, né? Segundo o nosso dicionário, praga é todo e qualquer animal que tem como poder acometer danos ao que o homem considera seu bem. Então, vamos pensar lá. Patrimônios. Sua casa, seu carro, os monumentos. A saúde do ser humano é, na verdade, seu maior patrimônio. Então, se nós pensarmos que essa linda, né, a ave, considerada por muitos... Aliás, ele atua em todas essas coisas que você falou, isso, né? Exatamente. Então, assim, essa bonitinha ave, né, que aparentemente inofensiva, dócil, que
culturalmente ela simboliza a paz, religiosamente ela está ligada com a imagem do Espírito Santo. Ela comete algum desses problemas? Se isso acontece, ela é considerada, assim, uma praga. E comete vários, né? Para começar pelo carro, que eles resolvem. Que ninguém gosta. Quando eles resolvem, eles devem combinar. Eu acho que eles combinam. O povo, a gente pensa que eles ficam ali, Google, acho que é burro e Eles tal. têm Né? comunicação. Não, eles se comunicam, eles resolvem destruir um carro. Você já percebeu? Sim. Você acorda de manhã, o carro deixa na rua, você sai na rua, Cadê você o olha carro? pro teu carro, você fala, meu Deus do céu. E é uma Isso daí verdade, foi gente. um ataque, né? Eles atacam aquele carro. E pior que a sujeira deles acaba com a pintura do É carro. ácida, né? As super fezes são ácida, ácidas. as fezes, né? As fezes ácidas, ela danifica as superfícies, pinturas, né, os monumentos. E a quantidade de excrementos, né, de fezes liberada por pombo durante o decorrer do dia, ele come muito. Então, obviamente, ele defeca muito, né? É imensa. Hoje, os pombos são muito chamados, as pessoas chamam de ratos de asas. Olha só. E eu vou dizer que, na verdade, ele é pior que os ratos. Porque os ratos, primeiro, se nós formos pensar em sujidade, a quantidade de fezes liberada por um rato no decorrer do dia é consideravelmente Infinitamente menor que a dos pombos. Primeiro isso. Segundo, se nós pensarmos pelo lado de doenças, né? Nós temos aí catalogadas em torno de 38 doenças causadas por ratos, contra 70 dos pombos. Nossa, olha. Eu sei que tem doenças perigosíssimas, doenças que matam, que o pombo é um vetor dessa doença, ele transmite essa doença. Pessoas que têm baixa imunidade, evitem muito o tratamento direto com pombos ou com suas crianças. Muito. Principalmente pessoas assim que estão naquele caso de tratamento de câncer, né? Do HIV. Então, essas pessoas, elas estão com a imunidade mais baixa. Pode ser realmente casos de óbito, né? Então, nós temos doenças gravíssimas, por exemplo, a criptococose, que pode chegar a transmitir a meningite, né? Então, hoje, assim, e além disso, temos outros problemas. Nós pensamos nas catalogadas 70 doenças. Nós temos outra preocupação grande hoje, que são os parasitas. Hoje nós já temos protozoários aí estudados pela Universidade de São Paulo, que foram encontrados já vários protozoários, né, vários parasitas, entre eles o bicho geográfico, a Escherichia coli. E aí o que acontece? Esses são protozoários que só eram encontrados até antigamente no organismo, no intestino humano. Isso significa que os pombos estão, então, cada vez mais próximos do homem. E, na verdade, eles são muito adaptáveis, né? São. Esses animais que se proliferam com muita facilidade, por causa do pombo, do rato, da barata, esses animais, eles têm uma capacidade De adaptação ao de meio. adaptação ao meio muito grande. E eles se adaptam às nossas bactérias, às nossas doenças, né? Sim. E além de transmitir, eles alteram essas doenças e transmitem elas em versões diferentes, inclusive, Sim. que são muito perigosas. O que acontece? Isso, na verdade, é um problema que, para variar, o homem mexeu na natureza, né? Os pombos, na verdade, eles são considerados aves exóticas, mas que foram introduzidas no território brasileiro, hoje considerados por lei, né? Hoje nós temos aí a lei de 98, que é a lei de ambiental, que protege os pombos, que é a lei 9605. No artigo 29, ela protege o pombo como considerado um animal doméstico. O que é um grande erro, né? Porque, na verdade, não é porque ele vive... Quer dizer, o homem, que é o principal destruidor, né? A figura principal, acho que é o único animal que não convive harmonicamente com a natureza, ele transforma o meio ambiente de uma tal forma que o habitat dos animais começam a ser comprometidos, né? Então você vê, por exemplo, florestas sendo derrubadas, os animais... mas apareceu uma onça. Outro dia apareceu uma onça no meio de Campos do Jordão, do nada, na cidade. Pegou uma câmera, né, que estava à noite funcionando. É lógico, né? O lixo humano é uma coisa que facilita muito essa coisa de animais, principalmente esses animais que
que tem essa facilidade de procriação? É muito simples. Os pombos, quando chegaram há mais de 10 mil anos no Brasil, eles vieram em navios portugueses, né, do leste europeu, e chegaram aqui como que eles foram trazidos em cativeiro para servir de alimento. Eles se alimentavam do quê? De grãos. Aos poucos, o homem foi introduzindo, foi modificando toda essa dieta nutricional dos pombos. Hoje eles comem banana, comem de tudo. Hoje eles coisa. comem alimentos humanos, que tem um outro problema. A pessoa, ela fica lá tratando o pombo, às vezes isso acontece muito, né, em praças, em condomínios, e as pessoas imaginam assim, coitadinho, ela não está ajudando, porque o pombo na natureza ele tem uma vida média aí de 15 anos. Aqui, né, nas cidades, isso aí reduz por uns 6 anos. Por quê? Óbvio que temos outros problemas, né? Temos os problemas com defesa, né? Mas um dos problemas é a alimentação, que se eles servem uma alimentação do homem, é alimentação com gordura, com açúcar. Então, isso é um dos fatos de diminuir a vivência do animal. E aí nós vamos pensar naquele outro lado, que... por que isso cresce tanto? Você chega, por exemplo, num local, as pessoas têm repugnância quando te fala em infestação de roedor. Ninguém consegue viver uma população de roedores. Mas a gente, por exemplo, visita alguns condomínios... Eles são grandes criadores de pombo, né? Onde o pombo já virou condômino. O pombo já virou condômino. O condomínio o condomínio tem até o apelido de pombal, alguns, né? Porque, na verdade, são grandes centros sabe por quê? E aí ele virou... aglomeração de pombo. Exatamente. Ele virou um condômino e que as pessoas acham o seguinte, mas ele só vai fazer mal se eu tiver contato com ele. Não, não é bem assim. É um tipo de ave que, assim, à medida que ela bateu as asas, os fungos liberados ali já são inalados, Eles né? espantam vários outros animais também, outros pássaros. Eles espantam outros pássaros, outros problemas que nós temos. Quando você falou no início ali, né, o homem mexe na natureza. O outro fator que aumenta muito, além do homem, né, ter essa questão de alimentar o pombo, o fato esse que atrai ele para o ambiente, porque se você alimenta, qualquer animal, né? Você tem o abrigo lá, o vão do telhado, o vão da caixa d'água, essas construções com reentrâncias que acaba dando essa liberação dele ter uma estadia ali. Nós temos um outro problema relacionado a isso ainda, que é a questão do homem permitir, do homem alimentar, né? Temos a questão das doenças que ele vai acometendo. Então, a população vai aumentando porque as pessoas não têm em mente a ideia de que ele só vai matar se tiver por contato. Os predadores. É um caso. Hoje, os predadores, que são os gaviões, predadores águias, naturais, né? Nós destruímos os predadores naturais. Até gato, que é um dos predadores, hoje nós temos uma população diminuída até. É verdade. Entendeu? De gatos. Então, os predadores naturais diminuindo faz com que, seja a natureza realmente, né? É o desequilíbrio, né? O desequilíbrio da natureza, seja de qualquer que seja. Nós estamos aqui falando com a Rose Aguiar, né? Para quem não sabe, esse tema está sendo discutido aqui porque ela é especialista na área, ela é bióloga com especialização na área de saúde, né? E biotecnologia ambiental. Então, assim, ela fala com propriedade porque tem estudo, tem ciência, né, por trás de tudo isso, e existe a preocupação, porque ela atua realizando várias campanhas, né, dentro de condomínios, né, Rose, e já inclusive para alertar aos condomínios, a toda a população, do que deve ser feito, né, como se proteger de tudo isso, né? Então, eu queria que você colocasse isso, como que as pessoas podem se proteger, como se deve acabar, se é que existe, né, essa questão, tem como acabar isso ou não? Né? Ou conviver para evitar qualquer tipo de doença ou não, e quais as regiões que são mais atingidas aqui, principalmente aqui na nossa região do Grande ABC e São Paulo? Bom, as regiões mais comprometidas são as regiões Zona Sul, Tantã, é uma região muito comprometida, Morumbi. No ABC nós temos muito problema na região de Santo André, Mauá, né? Nós tiramos isso muito por nosso termômetro maior, são os condomínios mesmo, que é a nossa medição. E é onde eles trazem, inclusive, os maiores prejuízos financeiros. Nós falamos lá em veículos, nós temos outros processos, né, onde os condôminos exigem indenização porque o carro está lá
todo, né? Não, é realmente danificado. mancha mesmo, realmente causa muito Então, nós transtorno. temos questões assim, outras questões financeiras relacionadas até a entupimento, apodrecimento de calha, que provoca infiltração, Sim. repintura da fachada, tudo isso. E aí, o que acontece? Como nós temos a lei de proteção ambiental, né, que considera o pombo um animal doméstico, ele não pode ser abatido, não pode se matar, não pode ser utilizado nada que seja uma química. O que nós fazemos, o que tem que ser feito, né? Tem que ser feito um manejo integrado através do quê? De soluções como barreiras físicas. Essas barreiras, elas são feitas por meio de processo de gel repelente. Esse gel não tem nenhuma química, ele é atóxico, ele vai afastar, é aplicado no local de pouso, a ave vai tocar, vai se sentir incomodada e vai se afastar. Existe o telamento para fechar aqueles vãos dos telhados, vãos de conservação das caixas d'água, que é onde ele vai utilizar como esconderijo. Beirais, parapeitos, locais que a gente precisa fazer a aplicação, às vezes, de espículas de proteção. Então, o que a gente utiliza são os métodos de barreiras físicas, nada de química, para poder afastar. Agora, acima de tudo, mesmo se for comprovado realmente que aquilo está causando problemas, prejuízos, Não, realmente, bem, bem assim? Você está falando de proteções mecânicas, sim, né? Por exemplo, quando houve aquele problema com a dengue e tal, sim, foi feito um experimento de muito sucesso da esterilização das fêmeas, né? E então os machos não conseguiam procriar, né? E isso reduziu muito a população do Aedes aegypti. É possível, é contra a lei fazer algo, uma esterilização de alguma forma? Considerando as leis hoje ainda vigentes, né? Nós tivemos depois, em 2006, uma normativa do IBAMA, que é a 149, que fala um pouquinho sobre a questão de regulamentar o controle e o manejo da fauna sinantrópica, que seriam esses animais, né, que são introduzidos para conviver com o homem. E isso poderia ser feito, segundo a lei, por controles do governo, da saúde, do meio ambiente, desde que comprovada que todas as outras alternativas já foram utilizadas. Então, nós voltamos de novo lá no início, na lei da fauna, né? E que que compete ao pombo, considerado o que a gente chama lá da Columbia livia, que é o nome bonitinho dele, como um animal doméstico que deve ser protegido por lei, porque senão é crime. Mas então como que o condômino deve se proteger dele? Porque já que a ave está sendo protegida pela lei, mas ninguém está protegendo das doenças e dos parasitas. Aliás, o ser humano, em termos de lei, está desassistido totalmente. O que é isso, né? Assim, pro condomínio, né? Pro condomínio, a primeira solução, né? O primeiro e fato mais real é eliminar a questão de alimentar, que é um dos maiores problemas que a gente tem. A gente tem alguns lixo também. A gente tem uns condomínios, cidades praticamente, e que as pessoas têm na pracinha lá do condomínio, as pessoas jogam mesmo. Então, primeiro é eliminar a questão de alimentar. O mau hábito, né? Fazendo isso, aí vamos pensar nas áreas de vedações. Manter as vedações de aberturas de telhados que não propiciem a hospedagem do animal. Sim. Ainda assim, ocorre a hospedagem do animal, aí tem que se pensar bem na questão de higienização diária, né, com desinfectantes, com cloro, sempre utilizando-se de máscaras para não inalar, óculos, luva, porque o animal, mesmo depois de morto, ele transmite as patogêneses, né? E, caso assim ainda insista o problema, não tem como, tem que procurar uma especialização para fazer o manejo. Então, assim, é a observação, tentar fazer a questão que nós temos de eliminar a chamada foca, a hospedagem, se você oferecer. O que acontece hoje? Ele chega em busca, né, o ser, ele prega duas coisas, abrigo e alimento. E ele chega no local, tem um alimento farto que as pessoas jogam. Abrigo, alimento e procriação, que na verdade ou os dois seja, virou um hotel 5 estrelas, para que ele vai procurar outro lugar? Gente, olha, o Sim Solution
um assunto sempre sério aqui. promove, nós somos a favor de toda a lei de proteção da natureza, do IBAMA, ou seja, nós realmente fazemos aí, assinamos embaixo de qualquer coisa que beneficie a natureza e nosso planeta Terra, né, já sofrido aí, vivemos nele, temos filhos e gostaríamos que as coisas realmente melhorassem a cada dia. Só que assim, né, você tem que ter um pouco de bom senso. Bom senso cabe em todo lugar, né? Se você tem um animal que está em função do desmatamento, etc., que na não observância das leis, que mata o predador, né? Então você, lógico, você tem um desequilíbrio, né, e ecológico. Como acontece quando eles matam os tubarões no mar e depois não entendem porque populações de outros animais começam a crescer absurdamente e dando um desequilíbrio enorme, né? Então é isso, mas tem que ter um pouco de como se está transmitindo doença, né? Daqui a pouco é a mesma coisa que a barata, é a mesma coisa que o roedor, né? Você chega a ter um prejuízo físico e de saúde. E aí vira um outro desequilíbrio ecológico, porque onde se tem pombo, normalmente aumenta a incidência de roedores e baratas, outras pragas, porque o próprio excremento do pombo, né, as fezes depositadas que são em quantidades, atrai a mosca, a barata e o roedor vem se alimentar do alimento que está exposto para o pombo, então acaba virando de novo aquela cadeia alimentar. Né? É uma cadeia destrutiva, né? Não é uma cadeia ecológica produtiva. Isso é uma coisa ruim, né, dona Liliana? Assim, infelizmente... Fora aquela sujeira no cabelo, né, quando a gente está gravando, uma externa, e você está ali toda linda e... fala, meu Deus Existe aquela... uma lenda lá na Itália que diz que dá sorte tem isso, alguma coisa. Tem muito isso. Não, tem lugares que benefício, isso, né? diz que você vai ter um bom negócio, fazer um bom negócio se acontece um negócio desse. Então, assim, né? Olha, quem acredita... A única coisa que eu consegui quando aconteceu comigo foi uma bela sujeira na cabeça. Né? Então, não teve nada de bom, né? O que me dá muita sorte é trabalhar. Quando eu cedo de trabalhar, me dá uma sorte horrorosa, assim, sabe? Agora, pombo, eu não acredito. Mas olha, eu acho que foi uma super dica, né? Hoje, até assim, serve de alerta nesse período do ano, que realmente ela falou que é um assunto em questão mesmo nos condomínios, né? Por isso a importância dela estar vindo hoje aqui, realmente, levantar essa questão. E eu acho que a gente tem que se preocupar realmente com isso, né, Rosa? A gente traz dicas realmente que sejam funcionais, que de alerta para os síndicos, né? Então, eu agradeço a você pela escolha desse tema que foi muito bacana, né? Porque nada melhor do que você saber o que está em questão aí, o que as pessoas estão se preocupando, e a gente realmente vai de encontro aos seus conhecimentos. E fica a dica, né? Gente, para de alimentar pombinho, não é bonitinho, milhinho, essa coisa na praia, não é legal, tem criança na praia. Isso é muito ruim. Tá? O pombo é bonito, voando lá nas árvores, e o condomínio deixar de ser um grande criador, um grande pombal, né? Nós, na verdade, não podemos coexistir com doenças, certo, Rosa? Não podemos oferecer esse hotel 5 estrelas para eles. Deixa eles ir para a natureza, que é o lugar, né? É o lugar deles, e cuidar melhor da nossa natureza, que certamente reduzirá todo esse desequilíbrio tão prejudicial a gente, né, Rosa? Isso mesmo. Então, agradecemos aqui a Rose, que está sempre conosco e sempre trazendo novidades e dicas muito interessantes. E suas considerações finais, Rose? Bom, eu, na verdade, como bióloga especializada na área de saúde, o que muito nos preocupa, realmente, a nossa grande missão é trabalhar pela saúde e conservação patrimonial do ser humano. Essa é a grande missão que eu tenho, né? E aqui, para deixar como legado, inclusive. E se para trabalhar com proteção ambiental, né, com conservação do patrimônio, o que eu digo é realmente a consciência das pessoas, já que nós temos que respeitar uma lei, né? A lei tem que ser respeitada porque ela existe, e quando a pessoa infringe, é um crime, inclusive, inafiançável, com reclusão de até 5 anos, então não dá para infringir, mas dá para fazer muita coisa que dá para afastar, né? De modo que eles possam viver no espaço deles e nós no nosso, garantindo aí a nossa saúde, nossa preservação.
ambiental. Muito bacana, viu, Rose? Eu sempre adoro a sua presença aqui, porque você fala de assuntos muito sérios de uma maneira muito boa, assim, muito simples, que todo mundo entende, né? Então isso é muito importante pra gente, né, Mauro? Eu é que agradeço, Liliana, né, ao Mauro, a oportunidade de estar aqui, contribuindo sempre que possível, e ao sucesso da UPTV, do programa Sim Solution, que é sempre um arraso. Parabéns para vocês, entendeu? Obrigado. A Rose é uma das nossas primeiras parceiras, antes dessa reformulação toda aqui, né, uma emissora UPTV, ela já participava da primeira temporada do programa, né, daqui de Síndico, que tinha até um outro nome, né, junto com meu irmão William, e ela vem de longa data aí sendo nossa grande parceira e sempre acreditando nos nossos projetos, né, então a gente fica aqui o nosso abraço, não só o meu, mas de todos aqui da UPTV, viu, Rose? Gratidão, Ariana, gratidão, Mauro, por tudo. Beijão. Gente, a gente ainda tem mais um programa, mais um quadro aí que tá, já tem o Renan da Sotere, já está aguardando aí para entrar aqui no nosso estúdio. Vamos aguardar, porque ele vem aí com muita informação, momento jurídico. Já já a gente volta. E segue o programa, né? Mais um quadro aí do Sim Solution, Momento Jurídico. Último quadro, que pena. Tá terminando o nosso programa, tá tão gostoso, né? Tantos convidados bacanas aqui. A gente fica até assim, né, Mauro? Quando tá chegando no último quadro, já tá terminando aquele do Jô Soares, assim, aquela coisa gostosa, né? O importante é que vocês participem conosco. Nunca se esqueçam. Participe, @uptv.com.br, que aqui vocês vão ter o melhor da informação para ajudar na gestão do síndico e na transparência com o condomínio. Isso é muito importante. Hoje temos um convidado já conhecido aqui do programa. É um dos nossos consultores jurídicos, o Renan Sotere, ele que é da Sotere Corretoras, eu acertei, né, Renan? Está aqui hoje mais uma vez, sempre contribuindo, trazendo as informações, as leis, toda a preocupação que você, síndico, tem que ter, né? Então, vamos lá falar desse tema hoje, a responsabilidade civil garagista. É isso mesmo, Renan? Boa noite. Isso aí. Mais um ele se viu que ele está todo fashion hoje, né? Não, olha só. Eu gosto de falar com o Renan. É o seguinte, ele é advogado moderno, né? Ele é chique, moderno, né? Ele me dá uma inveja. Eu já falei isso no outro programa que ele me dá inveja. E lembra de tudo que é nome de lei, número de lei, eu fico olhando aquilo assim, pra mim é tudo mandarim, sabe? Eu não conheço. Então é isso, né? Nós vamos falar de um assunto importante, um assunto polêmico, um assunto que causa muito conflito dentro do condomínio, que são os veículos nas garagens, né? E as garagens e as suas vagas malditas, né? E tem aqui, né? O sorteio. Aqui é uma beleza, né? Olha, eu tenho eu sei, a gente vai começar. Eu tenho uma tia minha que eu não sei como, cara. Se eles mandarem um dia aquele zelador embora, ninguém estaciona nunca mais naquele lugar. É o único cara que eu conheço que consegue manobrar um carro naquela garagem, cara.
Cheio de incrível. pilar. E é naqueles prédios antigos ali de Gianópolis, sabe? Que é assim, naquela época que ainda era carroça, né? Não tinha carro. Nossa, Mauro. Então, verdade. Você é daquele tempo, Mauro? Não, não sério? sou, mas a minha tia é. Né? Minha tia, Ele tá entregando aqui o ouro, hein, gente? Olha só. ela é minha tia, né? Tá vendo? Ela quer me derrubar. Sempre é assim. Ela resolve me derrubar no meio do programa, mas não, olha, gente. Eu sou um jovem rapaz, né? Então, força. Me salva aí, vai. Não, vamos falar um pouquinho dessa responsabilidade. A gente já viu que no nosso segundo bloco nós temos síndicos aí preparados, já com graduação em direito, sabendo que estão como atuar, o que fazer, né? Isso é importante não só para os condôminos, para os condomínios, para as seguradoras, para as corretoras, para toda a comunidade, né? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a responsabilidade civil garagista, que é um tema que causa sempre muita polêmica nos condomínios. É uma das poucas reuniões de condomínio que são lotadas, né? Pois é, que é onde tem o sorteio da vaga, onde vão falar sobre onde guardar as motos, tem um morador mais antigo que não gosta do barulho da moto, então ele fala que tem que ser um veículo por vaga, e tem que ser a moto é um veículo, então é o carro Ultimamente ou a moto. a gente também a única reunião que eles fazem revista, pra ver se não tá ninguém armado. Pois é. Porque Tiram as coisas de cima das mesas. Tem detetor de metais, é uma beleza. É verdade. Bom, mas a gente, falando um pouquinho de lei, né, a gente tem que, para falar da responsabilidade tá vendo? Já começa a me garagista, sabia? A gente tem que lembrar da lei de condomínio e da incorporação imobiliária, que é a 4.591 de 64, é onde a gente tem aí a principal discussão sobre o tema, apesar de ser uma coisa bem superficial, e a grande parte da decisão mesmo, de como agir, qual o procedimento nesse sentido, a gente tem pelas jurisprudências, né? Quando a gente fala em garagem, a gente tem alguns pontos a serem analisados, não só pela questão jurídica, mas também pela boa convivência dentro do condomínio. A gente tem as distâncias entre as garagens, que causam problema daquela batidinha de porta, aqueles problemas entre condôminos. Isso é um problema que os condôminos têm sim que resolver entre eles. O condomínio não pode intervir nesse sentido, até porque entra na regra aí de boa convivência né? Então, isso é até aconselhável o síndico não se envolver nesse sentido. Mas às vezes nos prédios novos, onde eu já vi pé direito de 2,45, eu fico calculando esse espaço, né? Porque é engraçado, você tem vaga que você coloca e não sai do carro. Você tem que ter um teto solar, porque você tem que parar o carro e sair pelo teto. Pois é. Né? E ainda o teu vizinho, você bate na porta dele, ele te odeia. Né? É um conflito eterno. É uma coisa bem difícil. Algumas incorporadoras aí que nós temos hoje no mercado trabalham até com decorado de vaga, né? Então a gente tem lá a vaga P, vaga M, vaga G, que é para o cara que já gosta de uma picape. Então o cara compra o apartamento hoje em algumas construtoras. O tamanho da vaga, né? Com já determinado qual o tamanho que ele tem de vaga. Isso é um ponto positivo na grande maioria dos casos, né? Porque é aquele condômino que sabe que já tem problema, já mora em condomínio, sabe que é um problema constante isso daí. Mas voltando um pouco para a questão jurídica da coisa, a gente tem aí como principal fonte determinante de responsabilidade a jurisprudência. Se a gente for analisar a questão da responsabilidade do condomínio em relação a essas vagas, é bem limitada, onde o condomínio só vai responder se ele tiver um funcionário contratado como manobrista, onde o morador chega, entrega a chave na mão dele e ele vai guardar esse veículo. Caso contrário, a gente tem que sempre voltar a nossa atenção para a convenção coletiva do condomínio. Então, a jurisprudência diz o quê? Na convenção, se ela diz que o condomínio não é responsável pela guarda desses veículos, pelo furto e roubo do conteúdo desses veículos, o condomínio está, de certa forma, aí isento dessa responsabilidade. Ou, se também for tratado em assembleia e dado a devida publicidade aí aos condôminos e novos moradores, né? Isso é uma coisa que o síndico tem que tomar um pouco de cuidado, mas também a gente tem que lembrar que existem as formas de prevenção do problema. Então, quando a gente fala sempre em um problema jurídico, a gente tem algumas formas de combater esse tipo de problema. Então, por exemplo, a gente tem na contratação do seguro, a gente tem condições de contratar uma cobertura que chama
responsabilidade civil, guarda de veículos. Você tem essa modalidade de... Hoje, o mercado disponibiliza essa cobertura. A grande maioria dos condomínios contrata. Por quê? Apesar da jurisprudência, apesar da questão jurídica já estar bem batida nesse sentido, existe a administração de conflitos. Então, o síndico, prevendo esse tipo de problema, ele acaba tendo a opção e a contratação de uma cobertura para se proteger nesse sentido. A cobertura vai garantir o roubo e o furto dos veículos que estão dentro da garagem, sempre se tratando de furto na modalidade qualificada, então precisa ser mediante o arrombamento dos portões, e o roubo, emprego de violência ou grave ameaça. Aí a gente tem duas situações. Renan, mas tudo bem, ótimo, sou um síndico bem prevenido, contratei, apesar da minha convenção dizer que eu não sou obrigado a proteger aquele bem, contratei uma cobertura específica para me proteger nesse sentido e para também administrar o conflito, gerenciar o conflito, para não ter problemas com os condôminos. Contratei isso daí, só que me roubaram uma moto. Tá lascado de novo. Então, o cara tem que lembrar que se ele tem moto dentro do condomínio, obrigatoriamente ele precisa ter barras ou argolas fixadas ao solo ou elemento estrutural para que a companhia indenize. E ainda assim tomar cuidado de novo, como a gente falou já anteriormente, na contratação do profissional que ele vai contratar, porque existem companhias de seguro que garantem essas motos, se elas estiverem condições de serem acorrentadas. É isso que eu ia perguntar, quer dizer, existem pré-requisitos para que seja feito esse apólice, né? Porque, por exemplo, eu imagino eu como seguradora, né, você pode falar melhor que eu, porque você trata diretamente com esse assunto, mas imagino eu que, vou assegurar motos. Então, quer dizer, tá bom, tudo bem. Eu quero câmeras, eu quero argola, eu quero isso, quero aquilo. Porque, principalmente no caso do furto, é uma coisa que se você não tiver uma comprovação, complica, né? Furtaram o aparelho de som do meu caso, que nem roubo mais aparelho de som, mas roubaram a minha pasta que estava no carro. O notebook, o tablet, né? Sempre assim, né? E como é que você prova isso, né? Não é bem assim, né? Nesse sentido, Mauro, a gente não tem cobertura nem pela companhia de seguros e muito menos essa responsabilidade do condomínio nesse sentido. Então, quando a gente vai olhar a legislação, ela é bem clara no sentido de que você... o bem só. É o veículo. Quando a gente fala de cobertura securitária para isso, nós estamos falando do veículo. E sempre o roubo, o furto total desse veículo. Tá? Quando a gente fala de objetos deixados no interior do veículo, isso praticamente não tem nem muito o que se discutir. Tá? E mesmo não só no condomínio... que nós já falamos, né? Que tendo a câmera, você, na verdade, se aciona isso juridicamente... E criminalmente, né? Que é o responsável. Mas vamos pensando no veículo, no roubo furto total desse veículo, aí a gente passa a ter a cobertura do seguro. E a questão das motos é justamente isso. Mas então eu preciso ter uma barra, uma argola, e na verdade não é bem um pré-requisito. É como você contrata e quando você tem o sinistro, quando você tem o evento, a companhia vai verificar se você tem. É o caso da habilitação. Você contrata um seguro para automóvel em que por óbvio, premeditado de que você tenha a CNH, você seja habilitado para conduzir. Tanto é que a companhia só vai te pedir a CNH no momento do sinistro. Aí você fala, minha CNH tá caçada, tá... Aí é que começam os problemas. A mesma coisa no seguro condomínio. Você tem a contratação do seguro e no momento do sinistro você tem aquela opção de, olha, companhia, tive o problema, tá aqui, tenho a argola, tenho a barra, tenho as medidas necessárias para resolver o problema, para ter a indenização. Então, aí entra a contratação de um bom profissional para te orientar, porque ainda que você tenha a argola, a barra e tome todas as medidas, algumas companhias não cobrem ainda assim motos. Aí a gente tem os condomínios mais novos, que é o que eu falei, tem vaga PMG, e tem as vagas especificadas e determinadas para moto, onde o condomínio tem a vaga reduzida no tamanho da moto. Mas então essa vaga é do condômino ou do condomínio? Essa vaga, o custo dessa instalação de uma barra, de uma argola, enfim, é do condômino ou do condomínio? Já que nem todos têm moto, né? Exatamente. E mais um outro problema, onde a gente tem a instalação desse tipo de equipamento, onde tem uma circulação de pessoas. Então, o condômino normalmente deixa a moto do lado de fora da vaga. Ele entra com o veículo e para a moto do lado de fora. Aí ele quer a instalação da argola na ponta externa da vaga, onde tem a circulação de pessoas, em que o condômino pode ter um problema de uma responsabilidade civil do condomínio, de alguma pessoa transitando e que
venha a chutar aquela argola e ter um outro problema. Então você acaba eliminando o problema, mas tendo outro. Então, inclusive na instalação dessas barras, dessas argolas, tem que ser procurado um bom profissional, uma boa orientação, um bom síndico profissional ou não para te orientar. Tudo, né? Como em tudo, eu acho que, olha, a boa contratação, né, ela é sempre um pré-requisito para uma boa administração. Né? Exatamente. Ela não só contrata um seguro, uma seguradora de uma forma bacana, que seja eficiente, que não vai te deixar na mão, né? Porque é aquela coisa, né? Porque as seguradoras, em geral, né? O objetivo delas é não pagar sempre, né? Eu vou discordar. Eu discordo. Eu discordo porque, assim, a gente antigamente tinha, assim, não tão antigamente, mas de um tempo para cá mudou-se muito essa questão. A companhia de seguros hoje e os bons corretores, eles veem o sinistro como o melhor momento de mostrar o trabalho deles e o trabalho bem feito. Então, hoje, quando você tem um sinistro numa companhia de seguros em que você está dentro da sua razão, a companhia é perfeita, é o momento exato para ela fazer uma indenização rápida. Mostrar para o que ela é melhor do que o outro. Exatamente. Falar, olha, continue comigo porque eu indenizo quando você se você estiver correto, eu indenizo. Eu fico muito feliz com essa informação, porque eu acho que em todos os segmentos, né, Eliana, devia acontecer isso. Eu acho que talvez seja esses novos tempos, né, onde a gente cansou de ser enganado, roubado. Eu acho que a transparência e a eficiência, porque você é de comigo que o resultado fala alto, né? Com certeza. A eficiência fala alto. Eu acho que é isso. As pessoas têm que mostrar o que são pelos que elas produzem e com a verdade que elas produzem, com a eficiência, porque senão você vai manter sempre como era antigamente. Isso não cabe mais hoje, nos dias de hoje. É verdade. Acho que mudou muito. Depois que a gente teve o Código de Direito do Consumidor ajudou muito nesse sentido também, porque o seguro não deixa de ser uma relação, né, de consumidor, então isso tudo ajuda muito. E as companhias, as más companhias foram ficando pelo mercado, né, foram ficando aí para trás. As boas companhias vêm se destacando. A gente tem aí companhias como Allianz, Sompo, que é a nova fusão da Marítima, Porto Seguro, são companhias excelentes e que fazem um trabalho bem feito. Sabem que o pós-atendimento é importante dentro do... Eu acho que não só o pós-atendimento, mas também a intermediação. Então, a gente tem hoje isso é uma boa corretora, no mercado, né? Não é só... a intermediação muito bem feita. Então, antigamente a gente tinha os corretores de seguro como eu não sei o que fazer, vou virar corretor de seguros. Hoje não, hoje a gente tem profissionais, a Funenseg trabalhando firme em cima desse tipo de profissional, para que se formem realmente consultores e não só aquele corretor que te vende uma folhinha e vai embora. Bom, gente, a Liliana, aprendemos muito hoje, mais um programa. Né? Estamos aqui com o Renan Soteri, que é nosso grande parceiro, esclarecendo dúvidas sempre muito importantes e polêmicas, né? Porque o momento jurídico tem essa característica também. Algumas coisas curiosas, mas nem sempre... É a nossa responsabilidade, é a nossa responsabilidade aqui do Cindy Solution de estar levando esse tipo de informação, né? Sempre baseada em leis, que eu acho que é importante, por isso precisamos realmente de pessoas como você, viu, Renan? Sempre, né? Ele sabe todas e é uma irritação completa. Não, Para toda vez que eu vier, eu trazer um novo número de lei. Isso. Tá. Eu vou começar a gravar isso, vou te surpreender. Calma, gente. Agradecemos aí mais uma vez, Renan, a sua presença, né? Deixando um abraço aí ao seu pai, ao Henrique, a toda a equipe, né, da Soteri Corretora, né? E eu quero que você deixe aí a sua mensagem final para todos que nos assistem. Eu quero agradecer a oportunidade de estar de novo com o Cindy Solution, com a UpTV, e dizer que para nós é sempre uma honra. O Henrique pediu para eu deixar claro e esclarecer para vocês que infelizmente ele não pôde vir, tá? Ele teve que fazer uma viagem, mas que a vontade dele era estar aqui com a gente. Com certeza. Mas, agradecer em nome de toda a equipe da Soteri Corretora e agradecer a oportunidade de estar aqui. E Henrique, onde você estiver, seja lá onde você estiver, que deve estar sofrendo por aí, um grande abraço, Cindy Solution, para você. Isso mesmo. Bom, a gente termina então o programa Cindy Solution fazendo os agradecimentos, especialmente aqui a nossa equipe, aos nossos patrocinadores do programa, né? A equipe Roberto Nagano, nosso cinegrafista, a nossa equipe, né, que faz as externas, ao Rodolfo de Andrade, que está aí atrás das câmeras, né, Rodolfo? Deixando um abraço aí para ele.
E as nossas empresas parceiras, nossa M Arquitetura e Design, a Piccolo Imóveis Premier Design Imóveis, a VL Marmoraria, Galpão Casa, o móvel que faltava, também a Fera Brasil Comunicação Visual. Um grande abraço a todos vocês todos estarão conosco aí Júpiter. na nossa comunicação aí. E a Júpiter é nossa próxima parceira nossa aqui agora, né? Exatamente. Acabou de entrar. Acabou de entrar. A Júpiter tem um trabalho de ponta, todo mundo conhece a Júpiter no mercado. E como sempre, nós estamos trazendo nossos parceiros, sempre são de ponta, né? Isso Por isso que nós mesmo, estamos aqui. A Júpiter já foi parceira nossa também, como a Rose da Binsect, há muitos anos atrás, nossos trabalhos junto a Gonçalves Imóveis. E eu estou muito contente deles retomarem a nossa parceria depois de muitos anos. Né? Estou tentando trazer o Dr. Cláudio aqui, que dá um mito, virou uma lenda. Mas ele vem. Então tá, deixando um abraço então a todos vocês. Encerramos então mais uma edição do programa Sim Solution. Todas as terças-feiras às 17h30 estaremos aqui na UpTV. Um grande abraço a todos.